mãe me decidiu colocar no teatro porque ela acha que eu sou muito dramática. Eu faço drama pra tudo. Quando a gente é criança, assim, tá aprendendo a beijar. As crianças fazem aquelas brincadeiras, sentam em roda. E eu lembro que ninguém me convidava e eu ficava muito chateada. E eu costumo dizer que a maturidade é um grande prazer, a maturidade cai muito bem, mas eu acho que com os acontecimentos da vida mesmo e tal, eu fui criando essa maturidade tranquila, essa maturidade gostosa. Eu sou uma pessoa que se perde, né? E às vezes errando, né, eu chego em outros lugares muito interessantes também. Eu tenho uma capacidade de sair do eixo muito grande. Nós mulheres temos uma velha dentro da gente que tá lá para te dar conselhos, para te dar. Às vezes ela vem muito à tona. Quando eu estava fazendo o curso de teatro, eu sentia que ela queria muito vir à tona. Mas é uma velha sábia, eu acho que não é uma coisa física, né? É a própria intuição. Como é essa velha? Velha. Muito velha. Mas assim, no sentido de... fisicamente, imagino ela uma velha muito enrugada, muito curvada, muito bruxa. Porque é essa ideia que eu tenho de velha sábia. Aquela velha dos contos de fadas, sabe? Mas você cobre espinha, então? Eu tenho um monte aqui na testa. É porque eu não limpava a maquiagem direito aí. Mas eu comecei a limpar depois e aí foi. Aí parou. Só que aí eu tô com as minhas espinhas, por isso que tá assim aqui, assim aqui. Ai, tá doendo. Fico tirando a casquinha. Aí depois sai, e aí depois vem sangue, aí depois cobre de novo, e aí depois eu tiro de novo e começa tudo de novo. É muito ruim, mas é vício, me vicia. Eu também tiro pelinha da boca. Sabe, essas pelinhas eu tiro. Eu tiro desde os 6 anos. Eu gosto muito de trabalhar com reciclagem, eu não sabia disso, do material reciclado. Eu descobri isso há poucos anos atrás. De tudo que cai na sua mão, você cria uma outra coisa diferente. Sempre tentando trazer algo a mais. Se for um objeto, às vezes trazer até um pouco de animismo, sabe? Dar uma alma para aquela coisa. Se você vê lixo, se você só vê alguma coisa sem a possibilidade da transformação, é aquilo que você vai levar para dentro de você. Não é? Então, se você só consegue ver um copinho de plástico, nada além disso, não dá nem para brincar de fazer um telefone sem fio com aquilo, bom, você é um copinho de plástico, um recipientezinho pequeno. Eu acho que foi quando eu comecei a ficar muito nervosa. E aí eu comecei a puxar e virou um vício. Agora, não quando eu fico nervosa, por exemplo, eu tô dormindo, tô quase dormindo, eu começo a puxar a pelinha, que é normal. Um dia eu acordei e eu tava toda com a boca toda sem pele. Aí eu cheguei, o que aconteceu? Eu puxei pelinha à noite dormindo. Então, tipo, se eu tô assim, aí, ó, tem uma pelinha aqui já. Mas eu passei batom, então não vou tirar meu batom. Mas por que você começou a ficar nervosa com 6 anos? E eu vou saber. Não lembro, não tenho memória de elefante. O trabalho de parto é um terremoto. Então tudo que tá firme cai pro ferro. E na hora que a gente fica instável, a gente consegue saltar. E aí eu entendi por que existe a dor, né? Porque uma das coisas que me levou a querer um parto natural foi entender o que é essa dor. Porque se tudo que colabora para a vida dá prazer, né? Comer dá prazer, beber dá prazer, dormir dá prazer, trepar dá prazer. Por que parir não daria prazer, né? Por que tem dor? E que dor é essa? E aí eu quis ir lá ver. Quase morri. Né? Por que eu tive que me enfiar nisso, né? Mas E aí eu entendi que o que dói tanto, na verdade, é deixar ir tanta coisa, né? Minha mãe é negra, meu pai é branco. Eu tinha o cabelo bem enroladinho, tipo,
quando eu era pequena, mas eu não conseguia me identificar, e isso me incomodava muito. Eu ia assistir TV, ia ver filme, e eu não via uma princesa que eu me identificava, e eu me sentia super mal. As minhas bonecas não eram parecidas comigo. Eu não me via naquela vida. Tipo, por mais que eu gostasse de inventar várias histórias brincando, eu não me via naquilo. Eu sou péssima em matemática, sou péssima em gramática. Então, eu começo a puxar a pelinha, muita pelinha. Por exemplo, eu já tive prova de REC, de matemática. Minha boca hoje estava sangrando. Quando eu acordei, porque tinha muita pelinha. Não tinha nada de pelinha, só tava sangue. Aqui, ó. Eu lembro de uma vez até que um agente do censo foi em casa. E aí ele foi perguntar sobre a cor de pele das pessoas que moravam em casa. Eu não tive dúvida. Da minha mãe eu falei negra, do meu pai eu falei branco. E ele quando perguntou, e você? Eu ficava tipo, não sei, quais as opções que tem? Porque eu não me via como branca, mas eu também não me via como negra. E pardo, né, gente, é o quê? Papelão molhado, né? É isso. Como eu era filha de pai velho, e bem velha, meu pai, quando eu nasci, já tinha 60 e poucos anos, um dia ele estava saindo, não sei para onde ele ia, e eu queria muito ir com ele. Então eu saí correndo até o portão para pedir para ele esperar, só que eu estava com uma bermuda. E eu tinha as pernas bem gordinhas e brancas, né? E eu tenho essa imagem que fixou, que ele falou assim, não, assim você não vai sair comigo, vai lá dentro, troca, põe uma roupa, não sei se ele falou decente, mas eu tenho isso, né? E eu saí correndo, coloquei, quando eu voltei ele já estava longe, já tinha ido embora, né? Eu gosto de saltão, gosto de brilho, gosto de coisa colorida. Minha mãe gosta de preto, branco, sapatilha. Quando eu alisei o cabelo pela primeira vez, minha mãe também alisou. Então, pra mim, foi tipo, minha mãe também fez, sabe? Tipo, eu me sinto bonita também. Ela só usa preto. A minha é mais básica. E aí isso me marcou, porque eu fiquei com a imagem de umas pernas feias, sabe? Porque eu acho que é isso que a criança ouviu, né? Você tá feia, com essas pernas gordinhas e brancas, vai cobrir isso, né? E aí sempre que eu pensava nas minhas pernas, com essa imagem do meu pai, que eu acho que marcou também para, sei lá, pro meu corpo mesmo, para a soltura desse corpo, para mostrar e não ter vergonha, essas coisas. Pelo que minha mãe me conta desde pequena, tanto minha avó quanto minha tia sempre colocaram ela muito pra baixo em relação à imagem dela, sabe? Ser uma magrela, esse cabelo ruim, esse cabelo carapinho. Minha mãe conta até que o sonho da minha avó era que ela casasse com um homem branco pra embranquecer a família. Pra mim vem muito essa ilusão do controle, né? E acho que a experiência do aborto pra mim foi a que mais trouxe isso, né? Deste caos da criação. Eu lembro que aconteceu uma coisa assim que era... Eu tive um sangramento e aí fui para o hospital para fazer um ultrassom. A pessoa que fez lá o ultrassom, a médica, ela não conseguia falar o que estava acontecendo. Então ela dava uns códigos. Tipo, o feto não está com batimentos cardíacos. Não estou ouvindo os batimentos cardíacos. E assim, era uma série de frases que davam, era quase uma metáfora, né? Tipo, não está mais vivo. É engraçado, né? Eu não imaginei que eu precisasse ouvir isso com todas as letras, sabe? E eu que estou sempre assim, fazendo poesia e tal, mas naquele momento eu precisava dizer que eu dissesse assim, ele morreu. Ele não está vivo. Mas tipo uma sentença, para poder viver o luto. Só que aí finalmente eu entendi, e aí vivi o luto ali. E aquelas pessoas fazem o que podem, né? Imagina, e uma hora ela olhou e disse, nossa, é a terceira vez que isso acontece hoje. E eu não queria saber se era a terceira vez, eu queria saber da minha. Naquela madrugada mesmo começou o trabalho de expulsão mesmo, que é como um trabalho de parto, só que, né? Só que enquanto eu vivia aquela experiência, é estranho falar isso, mas assim, existia uma dor, mas não existia um sofrimento. Em algum lugar eu aceitei aquilo, e acho que o fato de ter escolhido viver aquilo sem intervenção também, é um lugar estranho. Existia uma dor, mas existia uma consciência de estar vivendo uma verdade.
Eu assisti esses dias uma peça que uma senhora de 70 e poucos anos, ela ficou totalmente nua. E eu fiquei pensando, nossa, parabéns, eu não conseguiria fazer, sabe? Porque a gente tem as travas, as amarras, né? E acho que começa desde a infância, assim. Lembro da minha mãe, assim, criança, entrando no ônibus e botando as pernas, assim, em cima, abertas. Ela, fecha essa perna e tira a perna daí. Me conta mais de fazer o seminu, como foi? Qual foi a sensação? Foi de passar uma ponte. A sensação é sentir... Venci uma coisa minha e uma coisa no teatro. A gente estava fazendo um trabalho só de corpo, não tinha fala. Tinha uma parceira de palco que era uma deusa e eu era uma prostituta. E essa minha amiga ia pro chão e eu terminava entregando tudo que era da prostituta para essa deusa. Colocava ao redor dela e depois eu abraçava. E até então eu estava com colã, então eu tirava o vestido, ficava de colã e tal, tirava tudo que era acessório. Mas chegou um dia, fiz isso e saí, terminou, eu fui conversar com uma amiga e ela falou, acho que eu não vi uma deusa ali, eu vi você mergulhando no mar. E eu falei, nossa, então acho que chegou a hora de mudar, né, eu vou tentar o seminu, né. E aí eu descobri que a maior parte dos meus amigos mais jovens não tinham coragem de fazer. Eu falei, caramba, né? Eu que achava que a dificuldade era minha só, né? E aí eu resolvi fazer e fiz no último ensaio. E depois nas apresentações eu fiz com a plateia, já não tive problema realmente de tirar. E depois conversei com alguns dos meus amigos lá do grupo e um deles falou assim, nossa, eu chorei quando eu vi você tirando a sua roupa, eu fiquei tão emocionada. E até o próprio processo da desconstrução para mim é feminino, que é isso, você vai amolecendo a resistência. E é bonito no trabalho de parto é isso, o colo do útero vai afinando. Não é um processo violento. O movimento do bebê junto com a contração é tudo sincronizado, é perfeito, né? É tudo harmônico, é na harmonia. Então as resistências, elas não se dissolvem assim na pancada, né? Porque quando você vive esse processo também com amor, tem hora que é um terremoto, né? Não quer dizer que não tem amor numa tempestade, né? Ela só é caos e destruição também. Só. Só é ótimo. Mas dependendo do propósito que rege essas destruições, ele cria uma direção a partir da terra devastada. Então, o que eu tenho aprendido com esses processos todos, sempre, foca no que está nascendo, não no que está morrendo. Pensa no que está nascendo. Eu tive um baque muito grande, que foi a morte prematura de uma sobrinha querida,
E foi muito difícil, foi muito difícil. Então, assim, eu não vi fazer 40 anos, eu não assisti isso. Porque eu estava assistindo esse sofrimento todo familiar e eu não conseguia nem lembrar disso. A dor física e emocional, ela foi colocada de lado e eu não consegui ver meu corpo nem nada. Quando eu achei que eu poderia começar a olhar para mim de novo, eu descobri que eu estava com câncer de mama. Ok, eu não sou a única que teve câncer de mama. Zilhões de mulheres, né? Zilhões de companheiras que passaram e passam por isso e ainda passarão. Mas aí eu comecei a tentar entender o que era essa coisa, entre aspas, esse lixo que estava dentro de mim, porque você não sabe se você vai sobreviver ou não. Eu quero ficar mais tempo no planeta. E nesse período eu ainda tinha uma filha pequena. Rapidamente a primeira parte do lixo foi tirada com bisturi. Beleza? O cara foi lá, resolveu o problema. Só que você tem que continuar resolvendo os outros problemas. E aí eu comecei a pensar o que representava a mama. O que representava o seio da mulher. Então, assim, é uma agressão ao corpo feminino? Total. Eu tive a possibilidade de reconstrução? Tive. Mas o trabalho emocional que você tem que fazer com isso, sem esquecer que o fato de você tirar o seio, isso não quer dizer que você tirou uma parte do seu sagrado feminino. Isso não quer dizer que eu não sou mais mulher. Eu tinha um sítio e tinha um pangaré de um cavalo que colocaram lá, assim, quando eu cheguei estava lá. Não era um cavalo de raça, não. Era um pangaré mesmo. E ele estava assim atrás de uma cerca de arame, né? E eu fui me aproximando, eu nunca tinha olhado perto, tão perto um cavalo, assim. Eu cheguei e fiquei na mesma altura do olho, sabe? E o olho dele, aquele olho lateral, né? Aquele olhar lateral, ele me tocou de uma profundidade tão grande que aí começou assim meu coração a acelerar, e eu olhava dentro do olho dele e eu não via o cavalo, sabe? Era um ser comunicante, né? E aí comecei a chorar e aí eu vou contar isso. Eu contei para uma amiga, ele falou: mas você se apaixonou por um cavalo? Não, é pela natureza do cavalo, né? Passados 5 anos, tô livre, não é? Pá, surgiu um câncer no útero. Falei, cáspita, tudo de novo? Ok, não foi tudo de novo, foi totalmente diferente. Mas, o útero é muito sério. É lá que você gera, que você gesta. Como é que eu posso pegar meu útero e meu médico querendo arrancar tudo? Útero, ovário, blá, blá. O que vai ficar no lugar? Um grande vazio? As alças intestinais vão chegar no lugar onde era o útero. Te cabe uma coisa dessa? Eu vou produzir excremento? Sabe uma coisa assim? Uma coisa louca? Aí você para pra pensar, não mudou nada. Não mudou nada. E se emocionalmente eu passo por uma situação muito doída, eu sinto dor, eu sinto cólica, como se eu tivesse cólicas menstruais horríveis. Como que você vai menstruar se você não tem nem os órgãos, entendeu? Aí você fala, claro que não. Você não precisa da coisa física, né? É o etéreo que tá ali. A liberdade é uma delícia. E você tirando a ideia de lixo e que isso pode ser transformado, é como se você fosse arrancando assim cascas. Você vai ficando leve e a vida vai ficando mais fácil. E hoje eu me sinto assim quase como uma tartaruga, no sentido de, não devagar, não é isso. Que a tartaruga tem a casa nas suas costas.
Para onde ela vai, ela tá em casa. Ela é completa, ela não é pesada, ela não precisa de artifícios, subterfúgios, nada, entendeu? Nesse sentido. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom? Foi incrível, sim. Técnica! Corta ele, técnica!